que documentos eu preciso solicitar para o locador ou para o locatário ou de ambos para que eu possa melhor elaborar esse contrato de locação, gerando essa segurança para ambas as partes. Então, com relação à parte documental, nós vamos dividir isso aqui em 3 etapas. Então, o que é que eu preciso? Quais os cuidados que eu preciso tomar com relação à documentação? Imóvel, documentos do locador e documentos do locatário, ok? Vamos falar primeiro da documentação do imóvel. Quais documentos eu preciso solicitar com relação ao imóvel? Muitos alunos me perguntam, professor, mas eu preciso, principalmente quem trabalha com locação, imobiliárias, corretores, até mesmo advogados, ou quem faz a própria administração do seu imóvel, eu preciso mesmo solicitar a documentação do imóvel, entender qual é a situação do imóvel? Sim, sem sombra de dúvidas. O que a gente vê nos dias de hoje é que há muito pouco cuidado por parte de corretores, por parte de imobiliárias, na pressa de se fazer a locação, de se concretizar a locação, acabamos não tomando todos os cuidados que são necessários. Não tem muita complexidade, é coisa simples, mas precisa ser feito. São 10, 15 minutos a mais que vai te poupar um tempo significativo lá na frente, com problemas com o inquilino, principalmente se é você quem faz a gestão da locação, ok? Então, documentos do imóvel. Sempre quando eu falo documentos do imóvel, tem gente que pergunta, professor, mas é somente o proprietário que pode locar o imóvel? A resposta é não. Não é só o proprietário que pode locar o imóvel. Aqueles que também detêm somente a posse, nós não vamos entrar nessa questão agora, qual é a distinção entre propriedade e posse, mas existe uma diferença, né? Então, proprietário é aquele cujo nome está lá na transcrição, na matrícula do imóvel. E quem não está lá detém a posse do imóvel. Pode até ter adquirido os direitos para tanto, mas ainda não fez, ainda não efetivou, ainda não formalizou a transação, tá? Então, quem pode locar o imóvel? Pode locar o imóvel o proprietário, o titular, aquele que está lá na certidão de matrícula, mas também podem locar o imóvel aqueles que detêm a posse. Às vezes a pessoa, o locador, ele adquiriu o imóvel apenas através de um instrumento particular. Isso ainda existe muito no Brasil, em São Paulo, em diversas regiões do nosso país. Às vezes ele adquiriu com um mero instrumento particular e, a partir daí, adquiriu já os direitos de posse sobre esse bem. Essa pessoa também pode locar. Mas outros locatários também podem locar o bem. Como exemplo, eu alugo um imóvel, no meu contrato de locação permite que eu faça a sublocação, então eu posso sublocar o imóvel ou parte do imóvel, mesmo não sendo proprietário. Aquele que detém o direito de usufruto também não é mais dono do imóvel, mas tem o direito de usar e usufruir da coisa, inclusive locar. Claro que depende aí da análise de caso a caso, em alguns contratos há restrições quanto a isso, mas se não houver, o possuidor também pode locar o bem, ok? Então, muito bem, o que é necessário eu pedir do imóvel? Feito essa consideração, eu acho que é razoável que a gente solicite inicialmente a matrícula ou a transcrição do imóvel. Esse é um bom ponto de partida. E, a partir daí, se houver, por exemplo, outros contratos particulares, uma doação através de contrato, uma compra e venda através de contrato, um usufruto,
independente do que tenha ocorrido, a gente pode fazer o acompanhamento desses negócios através do instrumento particular. Isso vai te dar mais segurança para que você saiba se quem está colocando esse imóvel para alocar com você é de fato a pessoa que pode fazer isso. Tá? Então, no nosso dia a dia aqui no escritório, a gente se depara com situações como essa, embora possa parecer que não, mas isso acontece com frequência, tá? Outros pontos que merecem atenção quando você vai fazer a análise dessa documentação é, por exemplo, se aquele que pretende locar o imóvel, ele for casado, o cônjuge, ele precisa assinar o contrato de locação como locador, como cônjuge do locador. Há essa exigência legal? E a resposta é não, não há exigência legal, ok? Então, se o locador for casado, a cônjuge, a companheira, não precisa participar do contrato de locação, com uma única exceção que está lá na lei de locação, que é se o prazo da locação for superior a 10 anos, a partir daí passa-se a se exigir que o cônjuge assine também o contrato de locação como locador. Outro ponto que também muita gente me pergunta é com relação a coproprietários ou copossuidores. Ou seja, se o imóvel que vai ser colocado à locação possui mais de um dono ou mais de um possuidor, todos os proprietários, imaginemos que no imóvel nós tenhamos vários proprietários, cada um com um percentual do imóvel, e esse imóvel vai ser locado na sua totalidade. Nós precisamos que todos os coproprietários assinem o contrato de locação? Não, basta que apenas um. Então não há uma exigência legal. Cuidado aqui só com o que eu vou dizer. Não há uma exigência legal de que todos precisem assinar o contrato de locação. Agora, se você é corretor, dono de imobiliária, trabalha em imobiliária, advogado e quer gerar uma segurança jurídica maior nesse negócio, o que é que a gente aconselha a fazer? Pede para esse locador que pretende locar esse imóvel, que possui outros proprietários, para pegar a anuência dos demais. Uma simples declaração assinada de próprio punho que autorize que aquela pessoa em questão possa fazer a locação individualmente do imóvel. Só ressaltando, não há exigência legal de que haja necessidade, obrigatoriedade de que todos estejam, de que todos assinem, mas para uma segurança jurídica maior, a gente sempre indica colher tanto dos coproprietários quanto dos copossuidores essa autorização, ok? Isso vai trazer mais segurança, você vai ficar mais tranquilo na hora de concretizar essa locação. Isso também é importante e tem muita validade quando se fala no repasse da locação. Então, quem aqui administra imóvel locado sabe como funciona. Então, o inquilino lhe paga para você, corretor imobiliário, advogado, não importa aqui, e você faz o repasse dos valores para o locador. Então, para quem eu devo repassar? Se o imóvel é constituído com vários proprietários, vários donos, eu pago para um só, eu pago um pedacinho para cada um, como é que eu faço esse pagamento? Isso serve aquele lembrete que eu acabei de falar para vocês para pegar a anuência dos demais proprietários. E para facilitar a vida de quem faz a gestão da locação, pedindo aí na autorização para alocar, além disso, a designação que o pagamento seja feito na conta somente de um locador, ok? Isso ajuda muito e traz muita celeridade aí para quem faz a gestão disso. Então, voltando, com relação à documentação do imóvel, matrícula e documentos particulares, instrumentos particulares, se houver. Faz uma análise, identifiquei quem pode locar e aí então eu parto para os outros dois pontos, que é a documentação do locador e dos locatários.
ou do locatário, ok? Neste ponto, eu sempre faço uma divisão entre pessoa física e pessoa jurídica. Quais documentos eu preciso pedir se locador ou locatário forem pessoa física ou pessoa jurídica? Então, se forem pessoa física, são os documentos padrões que nós já estamos acostumados, né? RG, CPF ou habilitação para confirmar os dados pessoais, comprovação de endereço para comprovar que o endereço fornecido ou indicado é de fato o endereço real da pessoa. Isso para a pessoa física, tá? Então, quando eu peço cópia dessa documentação, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar da análise do crédito, vocês verão a importância de eu ter as cópias dos documentos na mão, porque aí eu passo a cruzar as informações com os levantamentos que eu fiz. Isso muitas vezes impede ou até evita de você cair em fraude documental, né? Aqueles documentos frios, falsificados, quando você costuma cruzar e faz uma análise de crédito bem feita com essas informações, você acaba detectando esse tipo de irregularidade, ok? Então, pessoa física, cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço. Mas, Ricardo, se quem o locador ou locatário for pessoa jurídica, que documento eu tenho que pedir? Então, a documentação que a gente sempre pede é o CNPJ, é através dele que a gente vai fazer o levantamento das informações, através do número do CNPJ, e cópia do contrato social e, inclusive, com a última alteração, ou a ficha da JUSCESP completa, que vem com todas essas informações, para a gente entender qual é a situação da empresa, tá? Por que contrato social ou ficha da JUSCESP? Contrato social é muito importante para que a gente entenda quem pode assinar pela empresa. Aqui no escritório, nós temos diversos problemas com assinaturas de pessoas que assinam documentos por parte da empresa que não possuem essa atribuição no contrato social. Okay? Não estou falando de procuração, estou falando de atribuição no contrato social. Então, se no contrato social diz que João pode assinar individualmente pela empresa, basta que eu colha a assinatura de João. Mas tem contratos sociais que exigem, por exemplo, para a locação de imóvel, a assinatura do João e do Pedro. Então, se eu não colher a assinatura conjunta de João e do Pedro, essa assinatura ela não tem valor jurídico. A representação da empresa não tem valor jurídico, ok? E a gente pode ter problema depois com nulidade de contrato, anulação de contrato ou até mesmo numa eventual cobrança de locação ou de aluguel em atraso, ok? Então, empresa é importantíssimo que a gente solicite contrato social com as últimas alterações para identificar justamente esses pontos. E não só aí, mas é importante também para a gente entender em locação comercial. Acho que vocês já viram isso, é comum a gente colocar a destinação do imóvel. Então, olha, aqui será uma loja de roupas, será uma oficina mecânica, será uma casa de shows. Então, é muito comum você indicar a destinação do imóvel. Então, você analisar se o contrato social, né, a atividade daquela empresa está correlacionada com aquilo que eles indicaram, a finalidade para a qual eles indicaram, que será utilizado o imóvel, também vai trazendo mais segurança para o negócio como um todo, tá? Então, são pequenos pontos, pequenos detalhes que vai fazer com que você entregue um serviço muito mais consistente e muito mais seguro para o seu cliente, seja ele locador, seja ele locatário.